Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aí, diga glória a Deus. Diga aleluia. Agora nós iremos entrar em oração. Já iniciamos o ano do renovo. E nós cremos que Deus tem um renovo muito grande para a sua igreja durante este ano. E eu quero orar exatamente para a igreja de Cristo. Quem ama a igreja Deus e Amor aí, levanta as mãos. Quem está feliz com a igreja Deus e Amor, levanta a sua mão. Deus, meus irmãos, 1962, numa madrugada, missionário Davi Miranda sempre dizia, nos contava nas reuniões, uma madrugada fria, ele ora a Deus, um jovem ainda, e Deus fala com ele, para ele abrir esta igreja maravilhosa. E ele sempre dizia, esta igreja estava lá no céu, e Deus trouxe para nós aqui na terra. O missionário chegou a procurar por esse São Paulo afora, porque Deus revelou para ele uma igreja, e era um arco-íris, e ele procurou, não encontrou, voltou, dobrou os joelhos, e clamou a Deus, e Deus falou com ele, é contigo meu servo, é uma igreja que eu irei levantar na terra, para abalar todo mundo, e esta igreja chegará ao mundo todo. E hoje nós vemos a igreja Deus e Amor em todo o mundo. Porém, o saudoso missionário Davi Miranda foi fiel ao propósito de Deus. Durante meio século que Deus permitiu ele estar diante desta igreja, ele não ficou dividido entre dois pensamentos. Ele foi fiel ao propósito de Deus e conduziu a nossa igreja Deus e Amor dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus. Por isso Deus cumpriu a sua promessa e hoje a igreja Deus e Amor está no mundo todo. Agora pesa sobre nós a responsabilidade, como estava dizendo a nossa presidente, de conduzir esta igreja dentro do propósito de Deus. Durante todos estes anos, Deus foi moldando a igreja Deus e Amor conforme a sua vontade. Olha, se Deus não tivesse se agradado da maneira em que o missionário conduziu a igreja, dentro da doutrina, dos bons costumes, a igreja teria crescido como cresceu? Se Deus, ou se o missionário não tivesse obedecido à voz de Deus, será que Deus teria aprovado a igreja? Então nós devemos entender que Deus aprovou a nossa igreja Deus e Amor dentro de uma identidade, dentro de um projeto santo. E se nós não cuidarmos da nossa igreja e não continuarmos com a igreja dentro daquele propósito que Deus designou, foi um projeto de Deus, a igreja Deus e Amor, não tem dúvida, está aprovado, está as provas aí. Eu chego num país da África, chego numa capital, Moçambique, pego um avião, viajo mais 2 horas, chego numa província no norte, e quando eu chego lá eu fico admirado, meu Deus, como que a igreja Deus e Amor chegou até aqui? Os irmãos dizem, foi uma irmã, a irmã estava enferma, não estava no culto, eu fui até a casa dela, e ela me disse, pastor, chega um missionário do Brasil em Maputo, cheio do Espírito Santo,
ensinando para mim a verdade que eu nunca tinha ouvido, mostrando para mim dentro da palavra de Deus a verdade me libertou, eu fui liberta por aquela palavra, eu vi paralíticos andando, cego enxergando, mudo falando, demônios sendo expulsos, grandes maravilhas acontecendo. Eu disse: não, isso não pode ficar só para mim, eu tenho a minha família a 2 horas de avião daqui, eu vou para lá e vou levar esse evangelho para a minha família. E cheguei aqui, através desse evangelho, através desta igreja, Deus transformou a minha família. A verdade, meus irmãos, a verdade. Então eu quero fazer essa oração pela nossa igreja Deus é Amor, pedindo para que Deus nos dê coragem, nos dê fé, para que nós possamos pregar. 50 anos aqui nesse púlpito, um homem pregou o evangelho como deve ser pregado. E quando ele levantava as mãos, paralíticos andavam. Almas se convertiam a Deus. Eu cheguei um dia aqui no culto e o missionário estava pregando. E aquele dia ele estava animado mesmo para pregar, pregando uma doutrina mesmo para valer. E eu estava bem do lado de uma senhora, e pelo que eu olhei para aquela senhora, ela não tinha nenhum conhecimento, pela maneira que ela estava trajada. E de repente eu comecei a pensar: meu Deus, o missionário pregando duro desse jeito, eu acho que essa senhora vai levantar. E eu fiquei atento olhando para aquela senhora. De repente começou a cair lágrimas dos olhos daquela senhora, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar. E quando o missionário fez o apelo, e ele fazia o apelo, o que o missionário fazia, a segunda coisa que ele fazia mais bem feita no culto, pregava em primeiro lugar. E a segunda coisa, eu vi o missionário fazer apelo de 40 minutos, insistindo com o povo para o povo aceitar Jesus. No meio daquela mensagem, aquela mulher já começou, o Espírito Santo começou a falar, a mover no coração dela. Ela começou a chorar. Olha que o missionário diz: quem quer aceitar Jesus? Ela já levantou a mão. E não só levantou a mão, mas começou a tirar tudo aquilo, os brincos, começou a tirar tudo aquilo que desagradava a Deus, e já trouxe aqui no altar, entregou no altar, e disse: a partir de hoje eu quero ser uma serva de Deus, como esse pastor está pregando. Eu quero viver esse evangelho verdadeiro que esse pastor está pregando. Eu tive a honra, o privilégio, meus irmãos, quando eu tinha 28 anos de idade, eu e a minha esposa, ser enviado. Fui um dos primeiros obreiros a serem enviados para abrir a igreja Deus é Amor. E em todos os países onde nós chegávamos e dizia: é a igreja Deus é Amor, as pessoas olhavam assustadas para nós e diziam: mas é a igreja Deus é Amor? É a igreja do Davi Miranda mesmo que você está trazendo para cá? É a igreja do Davi Miranda, a igreja de Jesus, fundador missionário Davi Miranda. As pessoas diziam: se aquela igreja vier para cá, eu vou pertencer a essa igreja. Quem quer essa igreja maravilhosa que Deus nos deu, levanta as mãos. Esteja em pé agora em nome de Jesus. Este ano nós vamos fazer um voto com Deus. Aqui agora nós vamos assumir um compromisso com Deus. Doeu o meu coração
Quando a nossa presidente disse: nós estamos vendo poucos obreiros pregando contra o pecado. Doeu meu coração, irmãos, quando ela disse. Meu coração às vezes se entristece. Será que nós não estamos entristecendo o Espírito Santo? Será, meus irmãos? É preocupante. Quem crê que é preocupante aí, levanta as mãos. É preocupante. Quem está disposto a lutar, junto com a nossa irmã Irene Miranda, dar as mãos com o pastor Lorival, com a irmã Débora, com a diretoria deliberativa, diretoria executiva. Quem está disposto, pastores, presbíteros, que receberam um privilégio tão grande, de passar a ser, é uma honra, é um privilégio, dizer que é membro dessa igreja, que é um presbítero, um diácono, um pastor dessa igreja. É uma igreja santa, não é mais uma igreja, é a nossa igreja Deus e Amor. Fala comigo, é a nossa igreja Deus e Amor. Fala, é a nossa igreja Deus e Amor. Fala, bate no seu peito e diga: é a minha igreja, é a nossa igreja. Eu vou lutar pela minha igreja, eu vou lutar pela nossa igreja. Aleluia. Levanta suas mãos para o céu. Você que ainda não pertence a essa igreja, nós te convidamos hoje, você, a vir pertencer a esta igreja, a conhecer esta igreja. Você que nos ouve através da internet, ou nos vê também, nos ouve através do programa de rádio, venha para cá, conhecer a igreja Deus é Amor. Uma igreja que é respeitada no mundo todo. No mundo todo. Uma igreja que adquiriu respeito no mundo todo. Onde você chega? Pastor Antônio já percorreu o mundo todo, né, pastor Antônio? Onde chega, onde fala, é a igreja Deus é Amor, é uma igreja respeitada. É uma igreja de respeito, é uma igreja que é honrada. E nós não podemos abrir mão disso, meus irmãos. Não podemos abrir mão da igreja que Deus nos deu. Temos que lutar por essa igreja. Temos que lutar por esse ministério. Temos que lutar para que o Espírito Santo continue agindo dessa igreja com poder, autoridade, para que homens e mulheres de Deus continuem sendo levantados nesse ministério, e o nome do Senhor ser glorificado de uma maneira gloriosa e poderosa. Quem está disposto a isso, levanta a mão. Eu não estou vendo vocês com a mão levantada. Levante as duas mãos aí. Quem está disposto a lutar com toda a força por essa igreja, começa dando glória, 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 glória a Deus. Meu Deus, tremendo e poderoso, em nome de Jesus. Aleluia.